Monte Azul era uma daquelas pequenas cidades escondidas entre serras e estradas esquecidas no mapa. Suas casas pareciam sempre meio adormecidas, de janelas antigas e telhados que rangiam com o vento seco de outubro. Ali o tempo andava mais devagar. As pessoas se cumprimentavam pelo nome, e o sino da igreja era o único som que marcava as horas com precisão. À noite, a névoa descia pelas ladeiras como um lençol úmido, e os postes de luz amarelada mal conseguiam furar o véu do sereno. Na casa dos Vasconcelos, uma família simples e discreta. O fim de tarde daquele 31 de outubro cheirava a bolo de cenoura e vela derretida. Dona Irene, costureira, passava o pano na mesa da cozinha enquanto o marido, Antônio, eletricista aposentado, tentava acender as lanternas de papel que pendiam da varanda. O filho único do casal, Davi, de apenas 5 anos, observava tudo em silêncio, sentado no chão com as pernas cruzadas, brincando com tampinhas de garrafa, que ele dizia serem moedas de um outro tempo. A casa era pequena, mas viva. O relógio de parede, com ponteiros dourados, marcava as horas com um som metálico e compassado. O rádio antigo na prateleira deixava escapar uma música de saxofone antiga, meio triste, que misturava-se ao estalar do forno. Lá fora, o vento carregava risadas de crianças fantasiadas, fantasmas de lençol, bruxinhas com chapéus tortos, monstros de papelão. Era Halloween, e Monte Azul, mesmo tão distante das grandes cidades, tentava copiar os costumes estrangeiros com um toque de ingenuidade interiorana. Irene sorria ao ouvir o riso distante, mas no fundo do peito carregava uma saudade que nem ela sabia de quê. Davi, por sua vez, parecia diferente naquela noite. Havia nele um ar de espera, como se aguardasse algo que só ele podia ver. Às vezes, seus olhos se perdiam num ponto da parede, como se escutassem vozes muito baixas. Irene notou o olhar do filho e perguntou, enxugando as mãos no avental: "Tá tudo bem, meu amor?" O menino demorou a responder. Depois balançou a cabeça devagar. "Tá, mamãe", disse ele, sem tirar os olhos da lanterna de papel sobre a mesa. "É que ela tá triste." Irene arqueou as sobrancelhas sem entender. "Quem, meu filho?" "A moça da janela." O silêncio se espalhou pela cozinha como uma sombra. O vento do lado de fora pareceu soprar mais forte, fazendo as cortinas balançarem. Irene engoliu em seco e riu, tentando quebrar o clima. "Ah, Davi, você e essas suas histórias", brincou, voltando ao bolo. "Deve ser sua imaginação." Mas o menino não respondeu. Continuou olhando para o vidro, onde o reflexo das chamas dançava devagar. Antônio entrou logo depois, com as mãos cheirando a querosene e o rosto suado. "Pronto, Irene. As velas da varanda estão acesas. Vai ficar bonito quando escurecer." Ela sorriu, mas notou que o ar da casa estava diferente, mais frio, quase parado. O relógio, por um instante, pareceu atrasar um segundo, como se tivesse hesitado. Irene balançou a cabeça, tentando afastar o pressentimento bobo. Ligou o rádio um pouco mais alto e começou a cortar o bolo, fingindo não ver que Davi continuava imóvel, observando o reflexo na janela. A noite caiu de repente, com um tom avermelhado no horizonte. As casas vizinhas se encheram de risadas e gritos infantis. Davi pediu para vestir a fantasia de esqueleto que Irene havia costurado à mão. Uma roupa preta com fitas brancas coladas, simples, mas suficiente para fazê-lo sorrir. Eles tiraram uma foto na varanda. O menino no colo do pai, ambos iluminados pela chama tremeluzente das velas. Por alguns minutos, tudo pareceu normal. Irene sentiu até um alívio. Aquele olhar estranho de Davi havia desaparecido. Ele comia o bolo, ria das vozes na rua, brincava de apagar as velas com o sopro. Antônio, satisfeito, serviu um café forte e colocou um disco antigo para tocar. Era quase 9 da noite quando as luzes da rua começaram a piscar. "Deve ser a fiação", murmurou Antônio, levantando-se. "Eu avisei que aquele transformador ia dar problema." Mas Irene sentiu um arrepio percorrer-lhe os braços. Um cheiro de cera queimada encheu o ar, mesmo sem vela apagada. Davi, de repente, ficou sério outra vez, olhando para o canto da sala, onde a luz parecia mais densa, quase líquida. "Mamãe", chamou ele, a voz muito baixa. "Ela tá com o vestido errado hoje." Irene virou-se, confusa. "Como assim, filho?" O vestido dela devia ser azul, mas agora tá preto. Preto de fumaça. O bolo escorregou da mão dela e caiu no chão. Antônio voltou para a sala,
sem entender o que estava acontecendo. Davi continuou. Ela disse que queimou tentando salvar os outros. A voz era calma, mas o ar ficou pesado. O relógio parou de novo. O ponteiro travado às 21h16. Irene levou a mão à boca, o coração disparado. Ela conhecia aquele número. Era o horário exato do incêndio que destruíra a antiga escola da cidade. Há mais de 30 anos. Um acidente sobre o qual sua mãe contava histórias quando ela ainda era menina. Falava da professora que nunca fora encontrada, a tal que tocava piano na sala de música. O som do vento cessou. Só restava o tic-tac hesitante do relógio, insistindo em andar, mas preso naquele minuto. Davi levantou-se e foi até a janela. Pôs a mãozinha no vidro e disse num tom sereno demais para a idade. Ela quer brincar comigo, mamãe. Irene não conseguiu responder. O ar parecia denso, e a chama das velas tremia como se algo respirasse perto delas. Davi virou-se com um pequeno sorriso triste, mas ela disse que só vai brincar se a gente acender uma vela para ela. O som de uma risada infantil veio do quintal, mas ninguém estava lá fora. Irene abraçou o filho tentando aquecê-lo. O corpo dele estava frio como pedra. Davi, não fala isso, meu bem. Tá tudo bem, tá? Mas o menino apenas fechou os olhos e murmurou. Ela só quer que alguém se lembre dela, mamãe. Só isso. Do lado de fora, o vento cessou de vez. Um silêncio pesado caiu sobre Monte Azul, como se a cidade inteira tivesse parado para ouvir o sussurro de uma criança. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido sobre Monte Azul. As folhas secas formavam pequenos montes na calçada e o cheiro de fumaça distante ainda pairava no ar, talvez de alguma queimada nas serras ou talvez de algo que ficara na memória. Irene acordou antes de todos, com os olhos pesados e o coração inquieto. A noite anterior parecia um sonho ruim, um pesadelo que a mente insistia em repetir em detalhes. Ela olhou o relógio de parede. 6h43. O ponteiro se movia normalmente agora, como se nada tivesse acontecido. Na cozinha, o café fervia devagar, soltando aquele aroma reconfortante de rotina. Antônio dormia ainda, ressonando alto, e Davi, segundo ela, devia estar enroscado no cobertor. Mas quando se virou, viu a porta do quarto dele entreaberta. Irene se aproximou e parou no batente. O ar lá dentro estava gelado. O menino estava de pé, olhando fixamente para a janela. O vidro estava embaçado de dentro para fora, e no meio dele havia algo desenhado com o dedo. Uma nota musical. Davi! Chamou ela hesitante. O menino virou o rosto lentamente. Tinha os olhos fundos ainda sonolentos, mas o olhar não era de quem acabara de acordar. Ela cantou para mim, disse num fio de voz. Irene sentiu o coração apertar. Quem, meu amor? A moça do vestido queimado. O nome veio como uma brisa fria. Irene segurou o batente com força, tentando manter a calma. E o que ela cantou, Davi? Ele pensou um pouco, olhando de novo para a janela. Uma música triste, mas bonita. Ela disse que era a canção que tocava na sala de música antes do fogo. Irene fechou os olhos por um instante. Sua mãe contava que a professora perdida adorava tocar piano nas festas da escola. Havia uma música, sim, uma valsa antiga, que ficou famosa na cidade, mas há décadas ninguém falava dela. Irene sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Era como se o passado tivesse encontrado uma forma de atravessar o tempo, usando a voz do seu filho. Mais tarde, Antônio acordou e riu da história, achando tudo coisa de criança. Ele deve ter ouvido alguém comentar. Irene, essas crianças têm uma imaginação danada, disse enquanto tomava café. Amanhã ele nem vai lembrar disso, mas Davi lembrava. Passou o dia desenhando notas musicais e pequenas figuras femininas, sempre com o mesmo detalhe. O vestido rasgado, escurecido na parte de baixo. Irene observava em silêncio, fingindo normalidade. Tentava convencê-lo a brincar, assistir TV, qualquer coisa que o distraísse. Mas o menino parecia ouvir algo que ela não podia ouvir. Às vezes parava no meio da brincadeira, levantava o dedo e dizia, "Shh, ela está cantando de novo." No início, Irene se assustava. Depois passou a fingir que não ouvia. Achou que talvez a sugestão tivesse vindo dela mesma. O medo, a tensão da noite passada, e o menino apenas reproduzindo o que escutara. Mas o medo voltou com força 2 dias depois, quando a vizinha, Dona Marilda, veio tomar café. Irene, você acredita que ontem à noite eu ouvi um piano tocando? Comentou entre um gole e outro.
Lá para as 9h pouco. Achei que fosse o rádio de alguém, mas o som vinha da direção da escola velha. Irene gelou. Engoliu seco e respondeu: a escola está abandonada, Marilda. Não tem luz lá há anos. Pois é, por isso achei estranho. O som era bonito, mas triste. Parecia vir do meio das paredes. Até fechei a janela. Davi, que brincava no canto da sala, ergueu a cabeça e disse como quem confirma algo evidente: foi ela. As duas mulheres se entreolharam. Marilda forçou um riso sem graça. Quem, benzinho? A moça da música. Ela não gosta do escuro, então canta para não ter medo. O silêncio caiu de novo. Marilda deixou a xícara sobre a mesa, o olhar tenso. Irene tentou disfarçar, mas as mãos tremiam. O menino voltou para o chão e continuou a brincar, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Irene decidiu que não comentaria mais o assunto. Fechou todas as janelas, apagou as luzes cedo e pediu a Antônio que dormisse no quarto do menino. Só para garantir. Antônio, apesar de zombar daquilo tudo, concordou para agradá-la. O relógio marcou 21h16 e o vento começou a soprar. Davi dormia profundamente, mas o pai não conseguia pregar os olhos. Foi então que ouviu uma nota, 2, 3, o som suave de um piano. Vinha de longe, talvez da direção da escola ou talvez do corredor. Antônio levantou-se, o coração batendo forte. Caminhou até a porta. O som cessou. O corredor estava mergulhado na penumbra e o ar cheirava a cera derretida. Voltou para o quarto, inquieto. Davi dormia de lado, o rosto sereno. Mas na parede, riscada a lápis, havia uma frase que Antônio juraria não estar ali antes. Ela só queria que alguém acendesse uma vela para ela. Ele sentiu um frio na espinha. A frase era exatamente a que o menino dissera na noite do Halloween. Tocou na parede. O grafite estava fresco. Davi se mexeu na cama e, ainda dormindo, murmurou: agora ela sabe o caminho. Antônio ficou imóvel, olhando para o filho. Lá fora, o vento soprou mais forte, levando consigo o som de uma última nota de piano, perdida na madrugada. No dia seguinte, Irene percebeu que as flores do quintal estavam queimadas nas pontas, como se uma chama leve tivesse passado por elas. E dentro da lanterna de papel esquecida na varanda, havia uma pequena marca de fuligem em forma de mão. Os dias seguintes em Monte Azul pareciam ter sido arrancados do tempo. O céu permanecia encoberto e o vento constante fazia as janelas baterem com um som oco, como se alguém insistisse em entrar. Irene acordava sempre cansada, como se não dormisse de verdade. Davi, por outro lado, parecia mais desperto do que nunca. Havia algo nos olhos dele, uma serenidade estranha, madura demais para os 5 anos que tinha. Às vezes falava sozinho, outras vezes apenas olhava para um ponto fixo, como se estivesse ouvindo alguém sussurrar. Certa manhã, Irene o encontrou sentado na varanda, com o rosto voltado para o quintal. O menino segurava um caderno velho, que ela nunca tinha visto antes. As páginas estavam amareladas, e nas linhas tortas havia pequenas anotações e desenhos de notas musicais. Onde você achou isso, Davi? Lá, disse ele, apontando para o fundo do quintal, perto do muro coberto de era. Estava debaixo da terra, enrolado num pano. Ela se aproximou e o coração acelerou. O caderno estava úmido, coberto de uma camada fina de cinza. Irene abriu uma das páginas e leu com dificuldade. Valsa da Esperança, Professora L. As letras pareciam escritas por uma mão feminina, firme e delicada. No canto inferior, um borrão de tinta formava algo parecido com uma assinatura. Irene reconheceu o nome. Sua mãe falava daquela mulher, Luciana Prado, a professora que desaparecera no incêndio da antiga escola. O vento soprou e o cheiro de queimado voltou a invadir o ar. Onde você ouviu esse nome, Davi? Perguntou Irene, tremendo. Ela me contou. Respondeu o menino como se fosse a coisa mais natural do mundo. Disse que a música dela ficou presa e que precisa ser tocada de novo. Irene sentiu as pernas fraquejarem. Antônio, ao saber do caderno, reagiu com impaciência. Isso é coincidência, Irene. Alguém pode ter jogado esse caderno aí há anos, gritou ele sem convicção. E essa história de professora fantasma tá virando loucura. Mas quando tentou pegar o caderno das mãos do filho, Davi o segurou com força, os olhos cheios de lágrimas. Não toca nele, gritou o menino com a voz cortante. Tá quente. Antônio recuou assustado.
Tocou a capa e recuou no mesmo instante. De fato, o caderno estava morno, como se tivesse saído do forno. Um cheiro leve de papel queimado se espalhou pela sala. Irene sentiu o pânico crescer dentro dela, mas também algo como compaixão, um chamado antigo. Nos dias que se seguiram, Davi começou a assobiar melodias que ninguém lhe ensinara. Pequenos trechos de uma valsa lenta, melancólica. Irene percebeu que a música era sempre a mesma que a vizinha, Dona Marilda, dissera ter ouvido da escola. A coincidência se tornava impossível de ignorar. No domingo, Irene levou o menino à missa. A igreja estava cheia de fiéis e cheia de cheiro de incenso. O padre falava sobre os mortos e Davi, sentado no primeiro banco, murmurava para si mesmo, olhando para o altar. Ela está aqui. Irene o olhou de lado, nervosa. Davi, cala a boca. Respeita a missa. Mas o menino continuou em voz baixa, os olhos fixos na chama das velas do altar. Ela não gosta quando apagam as luzes. Fica presa no escuro. Quando o coral começou a cantar, Davi começou a chorar em silêncio. Lágrimas escorriam pelo rosto sem soluços. Apenas o choro calado de quem sente algo que não entende. Irene o abraçou, sem saber o que fazer. Quando o padre se aproximou para abençoar os fiéis, parou diante do menino e ficou imóvel por um instante, como se algo o incomodasse. Está tudo bem, pequeno? Perguntou o padre gentilmente. Davi ergueu os olhos e respondeu num tom suave. O senhor também ouve, né? O padre empalideceu. Ouço o quê, meu filho? A música. Ela está bem perto. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Irene apressou-se em sair com o menino nos braços. Lá fora, o vento soprou forte e apagou as velas da entrada. O sino tocou sozinho, sem que ninguém o puxasse. Nos dias seguintes, o boato se espalhou. Gente dizia ter ouvido piano à noite vindo do antigo colégio. Outros juravam ver luzes fracas nas janelas quebradas do prédio abandonado. Crianças contavam histórias sobre uma mulher de vestido escuro que aparecia nas esquinas olhando-as em silêncio. E sempre às 21h16, o nome de Davi começou a circular pelas conversas, meio em segredo. Alguns diziam que o menino tinha o dom de ouvir os mortos. Outros que estava possuído por algo que vinha pedindo ajuda há muito tempo. Irene tentava protegê-lo, proibiu que ele saísse sozinho. Mas às vezes acordava no meio da madrugada e o encontrava sentado na sala, o caderno no colo, desenhando notas musicais. A ponta do lápis andava sozinha, como se ele apenas acompanhasse o movimento da mão. Davi, vem dormir, filho, sussurrava ela, encostando a mão em seu ombro. Mamãe, dizia ele sem olhar para ela. Ela não quer que eu pare. Certa madrugada, Irene escutou um som estranho vindo do quintal. Um piano, sim, um piano. Notas nítidas, suaves, tocadas com hesitação. Correu até a janela. O som vinha do fundo de onde o menino dissera ter achado o caderno. O ar estava frio, e uma névoa fina cobria o chão. Lá no meio da grama úmida, Davi estava de pé descalço, movendo os dedos no ar como se tocasse teclas invisíveis. Davi! Gritou ela, correndo até ele. É o que você está fazendo? O menino não respondeu. Seus dedos se moviam com precisão, e as notas soavam no ar, embora não houvesse instrumento algum. A música era a mesma valsa do caderno. Quando Irene o agarrou pelos ombros, o som cessou abruptamente. O menino piscou confuso e sussurrou. Eu quase consegui libertar ela, mamãe. No chão, as folhas secas haviam se queimado em formato de círculos, como se algo quente tivesse passado por ali. Irene chorava sem entender, abraçando o filho. O vento soprou, e uma sombra tênue cruzou o quintal, desaparecendo entre as árvores. Naquela noite, a cidade inteira ouviu a mesma valsa. Uns diziam vir da escola, outros do cemitério. Mas todos lembrariam da mesma hora, 21h16. Depois da terceira noite seguida com o som do piano ecoando pela cidade, Monte Azul começou a mudar. As pessoas antes curiosas agora cochichavam com medo. Ninguém mais passava pela rua da escola velha depois do pôr do sol. As janelas se fechavam cedo, e o sino da igreja parecia tocar mais grave. Até os cachorros da vizinhança passaram a uivar na mesma hora, 21h16. Na casa dos Vasconcelos, o ar estava denso, quase irrespirável. Irene não dormia mais. Passava as madrugadas sentada na beira da cama, observando Davi dormir, esperando que ele não falasse durante o sono. Mas ele sempre falava.
Sussurrava palavras desconexas, nomes de pessoas que ninguém conhecia, notas musicais, frases incompletas. Certa noite, ele acordou de sobressalto e disse, com os olhos arregalados, "Mamãe." Ela quer mostrar onde ficou. Irene tentou acalmá-lo. "Onde, filho? Do que você está falando?" "O lugar do fogo." Ele tremia. "Onde ela morreu?" O menino se encolheu, o corpo gelado. Irene o abraçou com força, sentindo que aquilo estava indo longe demais. Na manhã seguinte, decidiu procurar ajuda. Foi até a igreja e conversou com o padre Antenor, o mesmo da missa. O homem ouviu tudo em silêncio, o rosto sério, as mãos cruzadas sobre a mesa. "Dona Irene", disse ele, após um longo suspiro, "há coisas que a gente não entende, mas o mal pode se disfarçar de piedade. Se esse menino anda vendo e ouvindo o que não deve, é melhor benzer a casa." "Padre, ele é só uma criança", respondeu ela, a voz trêmula. "E o que ele fala?" "Tem coisas que batem com as histórias antigas da cidade." O padre desviou o olhar. "Eu sei. Eu era coroinha quando aquela escola pegou fogo. Lembro da professora Luciana. Era uma boa mulher. Morreu tentando salvar os alunos. Diziam que o corpo nunca foi encontrado." Irene engoliu seco. "Então ela existiu mesmo?" "Existiu. E talvez o espírito dela ainda esteja pedindo descanso." O padre levantou-se, colocando a estola sobre o pescoço. "Vou até sua casa hoje à noite." Quando ele chegou, o céu já estava cor de chumbo. A tempestade se aproximava. Antônio, que até então tentava se manter racional, estava nervoso. Tentava esconder o medo, mas as mãos denunciavam o tremor. "Isso é loucura, Irene", murmurou. "Daqui a pouco o menino vai acreditar que é médium, e a culpa vai ser nossa." Mas ele mesmo apagou a luz quando o padre começou a rezar. As orações enchiam o ar como uma melodia grave, e as velas tremulavam, projetando sombras nas paredes. Davi estava acordado, sentado no sofá com o caderno de Luciana sobre o colo. O padre aspergia água benta e murmurava baixinho, enquanto Irene observava, com o coração em disparada. De repente, o menino ergueu o rosto e disse, "Padre, ela está atrás do senhor." A voz dele não era assustadora, era calma, quase doce. Mas o padre empalideceu, virando-se devagar. Nada havia ali, apenas o reflexo trêmulo da chama no espelho da parede. Ainda assim, o ar mudou, a temperatura caiu. O som das orações ficou abafado, como se viesse debaixo d'água. Uma das velas apagou sozinha. O relógio travou novamente. 21h16, o padre continuou rezando mais alto. Mas o menino começou a falar por cima, num tom diferente, profundo, arrastado. Fogo. Janelas trancadas, gritos. O piano tocando sozinho. Irene chorava em silêncio. Antônio pálido segurava o terço com força. O padre ergueu o crucifixo, e o vento soprou dentro da sala, derrubando uma das velas. O menino desabou no chão, desacordado. Quando Davi abriu os olhos, minutos depois, tudo havia parado. As chamas estavam firmes novamente, o ar mais leve. Ele olhou para a mãe e disse com voz normal, "Ela só quer que a encontrem." O padre fez o sinal da cruz e saiu em silêncio, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, Irene começou a investigar o incêndio. Procurou jornais antigos, visitou o cartório, conversou com idosos da cidade. Descobriu que, de fato, o corpo de Luciana Prado nunca fora encontrado. O fogo consumira toda a ala de música, e as buscas cessaram após uma semana. Apenas o piano foi retirado, queimado e trincado, e depois esquecido no porão da prefeitura. Irene foi até lá. O funcionário, um senhor idoso, a reconheceu. "A senhora é mãe do menininho do caso da música, né?" Disse ele num tom de receio. "Aquilo está dando o que falar. Eu preciso ver o piano", respondeu ela. O homem hesitou, mas acabou levando-a ao porão. O cheiro de mofo e madeira queimada enchia o ambiente. No canto, coberto por um lençol rasgado, estava o instrumento. Irene puxou o pano. As teclas estavam deformadas, e uma camada de fuligem cobria tudo. Mas algo a fez se inclinar. Gravado no tampo, à mão, estava o nome Luciana P. E logo abaixo, uma inscrição quase apagada. "Para que nunca se esqueçam da música." Ela voltou para casa em silêncio. Davi esperava por ela, sentado na escada. Quando a viu, perguntou, "Mamãe, você sentiu o cheiro de fumaça lá também?" Ela não respondeu. Abraçou o filho e percebeu que o corpo dele cheirava a madeira queimada como o piano. Naquela noite,
Irene sonhou com uma mulher envolta em cinzas, o rosto calmo, os olhos marejados. A mulher estendia as mãos pedindo algo. Ao acordar, viu no criado mudo uma pequena marca de cinza no formato de dedos. Na manhã seguinte, a campainha tocou. Era o padre Antenor, acompanhado de um homem magro de óculos redondos. Dona Irene, este é o Sr. Martins, pesquisador de fenômenos espirituais. Ele veio de Belo Horizonte para conhecer o caso. O pesquisador observou Davi de longe, com curiosidade contida. "O menino fala com ela ainda?" perguntou em voz baixa. Irene assentiu. Às vezes, quando o relógio marca 9h16, Martins anotou algo num caderno, depois pediu: "Quero presenciar. Mas precisamos de silêncio total. Nada de rezas, nada de medo. Só observar." E naquela noite, com as janelas fechadas e o vento soprando lá fora, o pesquisador colocou um pequeno gravador sobre a mesa. A 20h16, o ponteiro travou mais uma vez. Davi levantou a cabeça, como se escutasse alguém chamando-o. E então começou a cantar. Era a mesma valsa. A gravação captou não só a voz do menino, mas também outro som, um leve acompanhamento de piano, vindo do nada. Irene desabou em lágrimas. Martins, pálido, apertava os fones contra os ouvidos. Quando o relógio voltou a andar, ele desligou o aparelho e olhou para Irene, atônito. "Dona Irene", disse a voz trêmula. Eu ouvi duas vozes, uma de criança e outra de mulher. O silêncio foi absoluto. Só se ouvia o vento batendo nas janelas. No dia seguinte, o pesquisador foi embora sem se despedir. Irene soube depois que ele deixara a cidade antes do amanhecer. A madrugada de 2 de novembro, dia de finados, amanheceu carregada. Um nevoeiro espesso cobria Monte Azul, e o ar cheirava a chuva e terra molhada. O relógio da praça marcava as horas em um som surdo, abafado pela névoa. Irene acordou com o coração disparado. Havia sonhado com o mesmo som de piano, só que dessa vez ele não estava distante. Parecia vir de dentro do peito. Davi já estava acordado, sentado à beira da cama, com o olhar fixo na parede. As olheiras profundas o faziam parecer mais velho. Havia um brilho estranho em seus olhos, nem febre nem medo, mas algo entre lembrança e saudade. "Mamãe", disse ele, com a voz rouca, "hoje é o dia certo." Irene se aproximou, alarmada. "O dia certo para quê, filho?" "Para levar ela de volta para casa." O relógio de parede no corredor emitiu um estalo seco. Os ponteiros se moveram sozinhos até 21h16 e depois pararam. Eram 7 da manhã. O som do vento atravessou a janela, frio como metal. Irene abraçou o filho, o corpo dele gelado. O cheiro de cera queimando outra vez no ar. Sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que não poderia ser detido por orações ou gritos. Era como se o tempo estivesse preparando o palco. Ao cair da noite, a cidade foi tomada por um silêncio inatural. Nenhum cachorro latiu, nenhuma luz piscou. O céu estava limpo demais, sem estrelas. Irene e Antônio estavam na sala, com as velas acesas e o caderno da professora sobre a mesa. Davi entre eles respirava devagar, os olhos fechados. "Davi, fala comigo, meu amor", sussurrou Irene. "O que ela quer de você?" "Quer que eu toque para ela", respondeu o menino, os lábios mal se movendo. "Só isso. Se eu tocar, ela vai embora." "Mas você nem tem piano, filho." Ele abriu os olhos e sorriu com uma calma que doía. "Eu não preciso." De repente, as janelas se abriram com força. O vento invadiu a casa, apagando metade das velas. Irene gritou. Antônio correu para fechar, mas o ar era pesado, quase vivo. Um som de teclas começou a encher o ambiente. Primeiro fraco, depois nítido. As notas dançavam pelas paredes, ecoando no chão, vindas de todos os lados. O caderno sobre a mesa se abriu sozinho, as páginas folheando até parar na canção Valsa da Esperança. As letras tremulavam, como se vibrassem ao som da música. Davi levantou-se lentamente, os olhos fixos na parede à frente. A sala inteira parecia pulsar no mesmo ritmo das notas. Irene sentiu o chão vibrar sob os pés, como se o som nascesse de dentro da casa. O menino começou a mover as mãos no ar e as notas o acompanharam, precisas, limpas, profundas. As chamas das velas se ergueram em colunas finas, e uma delas tomou forma, uma silhueta feminina, tênue, translúcida, vestida de cinza queimado. O rosto era suave, bonito, coberto por sombras de fumaça. Irene caiu de joelhos, sem ar.
Antônio recuou até a parede, o olhar paralisado. É ela, sussurrou Irene entre lágrimas. Meu Deus, é ela! A mulher olhou para Davi. A expressão dela não era de terror, mas de alívio, de gratidão, de amor. O menino continuava tocando no ar, como se suas mãos seguissem um piano invisível. Cada nota parecia abrir pequenas rachaduras no silêncio da casa, e de dentro dessas rachaduras saíam fagulhas douradas como poeira luminosa. Irene via entre soluços lembranças que não eram suas. A escola em chamas, os corredores tomados por fumaça, crianças chorando e uma mulher empurrando uma porta trancada, gritando por ajuda. Salvem eles primeiro, dizia a voz suave, a mesma que agora enchia a sala com a melodia. Davi chorava enquanto tocava. A música crescia, atravessando as paredes, indo além da casa. Os vizinhos, acordados pelo som, saíram às janelas e viram a luz alaranjada subindo do telhado dos Vasconcelos, como se uma lanterna gigante ardesse em silêncio. O relógio da praça parou. As árvores se inclinaram. Monte Azul inteira prendeu a respiração. Mamãe, disse o menino ofegante. Ela tá indo... A silhueta se aproximou. Ajoelhou-se diante dele e tocou seu rosto com a ponta dos dedos. Irene viu o vapor sair da pele do filho. Uma névoa leve, como se o toque fosse de fogo e brisa ao mesmo tempo. Davi não se moveu. Sorriu. E a mulher, com o olhar terno, inclinou-se e o beijou na testa. Uma luz branca, silenciosa, explodiu no centro da sala. Por um instante não havia som algum. Nem vento, nem relógio, nem respiração. Apenas uma sensação de paz profunda, uma quietude que parecia vir de outro lugar. Quando Irene abriu os olhos, Davi estava desmaiado no chão, o caderno ao lado, completamente queimado. As páginas haviam virado cinza, mas as letras Valsa da Esperança ainda brilhavam, desenhadas em fuligem. As velas estavam todas acesas de novo, firmes e móveis. E no vidro da janela, uma marca nítida de mão, pequena, delicada, como de uma mulher com traços de cinza. O relógio voltou a andar. 21h17, o som do piano cessou para sempre. Irene gritou pelo marido. Antônio correu, pegou o menino nos braços. Davi respirava, fraco, mas vivo. As chamas das velas começaram a se apagar, uma a uma, até restar só uma, a que ficava na janela, a mesma que Irene acendia todos os anos no Halloween. Ela tremulava calma como uma respiração. De repente, o rádio antigo ligou-se sozinho. Uma melodia suave, distante, começou a tocar. A mesma valsa, agora completa. Irene chorou, o rosto escondido nas mãos. O som vinha limpo, sereno, e durou exatos 3 minutos. Depois o rádio desligou. No silêncio que ficou, o menino murmurou. Mamãe! Ela conseguiu sair e dormiu. Na manhã seguinte, a casa cheirava a lavanda. Nenhum vestígio de fumaça, nenhuma cinza. Apenas o caderno destruído e o relógio, marcando a hora exata da libertação. Irene olhou para o vidro da janela. A marca da mão não estava mais lá, mas havia uma nota musical desenhada no orvalho. A cidade inteira comentou o que vira. O clarão, o som, o cheiro doce de vela e flor. Mas ninguém conseguiu explicar. Alguns juraram ter visto uma mulher de vestido azul caminhando em direção à escola abandonada, sorrindo. Outros apenas uma brisa morna atravessando as ruas. Para Irene, bastava saber que, enfim, o silêncio voltara. Mas dentro dele, em certas noites, ainda era possível ouvir uma nota perdida, muito leve, vinda do nada, como um agradecimento que o vento levava. Durante os dias que se seguiram ao acontecimento, Monte Azul parecia outra cidade. O ar estava mais leve, as manhãs mais claras, e até os sinos da igreja soavam mais suaves. Mas na casa dos Vasconcelos, o silêncio ainda pesava. Era um silêncio diferente. Não o do medo, mas o de quem carrega algo que não pode ser dito. Davi dormiu por quase 2 dias inteiros. Irene mal saía do lado dele, trocando compressas de água fria, observando cada respiração. O menino acordou na tarde do 3º dia, com o rosto pálido, o olhar perdido. Piscou algumas vezes, como se tentasse se lembrar de um sonho muito distante. Mamãe, sussurrou. Que dia é hoje? Já é quinta-feira, meu amor, você dormiu bastante. Ele franziu o senho, confuso. Eu dormi? Dormiu, sim. E agora vai ficar tudo bem. Davi sorriu de leve e fechou os olhos novamente. Não lembrava de nada. Irene tentou perguntar sobre o piano, a música, a mulher, mas ele apenas balançava a cabeça.
Eu só lembro de uma luz, mamãe, e que ela estava feliz. Antônio, por sua vez, mergulhou num mutismo amargo. Evitava o assunto, fingia normalidade, mas à noite bebia sozinho na varanda, encarando o nada. Aquilo não foi humano, dizia baixinho, como se repetisse um pensamento para tentar se convencer. Às vezes, ele acordava assustado, jurando ter ouvido o som de uma nota ecoando na cozinha. Mas quando levantava, não havia nada além. Do tic-tac regular do relógio, agora sempre adiantado 1 minuto, como se quisesse compensar o tempo que ficara preso em 21:16. A notícia se espalhou. O padre Antenor não voltou mais à casa, mas dedicou uma missa à alma dos que pedem lembrança. As pessoas cochichavam nos corredores da igreja, apontavam discretamente para Davi quando a família entrava. Alguns o chamavam de abençoado, outros de amaldiçoado. Havia quem dissesse que ele havia trazido uma alma de volta, e quem garantisse que fechara um portal. Irene, envergonhada, passou a evitar olhares. Não era vaidade, era proteção. Ela sabia o quanto as pessoas podiam ser cruéis com o que não compreendem. Levava Davi pela mão, cabeça baixa, e respondia apenas com sorrisos educados. Mas as mudanças dentro da casa eram inevitáveis. Desde o acontecimento, as flores do quintal que sempre queimavam nas pontas começaram a florescer em cores vivas, como se um novo ar tivesse se instalado ali. O rádio, que vivia quebrando, voltou a funcionar sem que Antônio o consertasse. E toda noite, sem falhar, às 21:16, uma brisa morna atravessava a sala, movendo levemente a cortina da janela. No início, Irene tentava ignorar, mas aos poucos passou a esperar por isso. Quando sentia o vento, fechava os olhos e sussurrava. Boa noite, professora. Certa tarde, uma mulher idosa bateu à porta. Chamava-se Dona Lourdes e dissera ter sido aluna da antiga escola. Levava uma caixa pequena nas mãos. Eu soube do seu menino, Dona Irene. Achei que devia trazer isso. Dentro da caixa havia uma fotografia amarelada. Uma turma de crianças em frente ao prédio da escola. E ao centro, uma moça de sorriso calmo, com um vestido azul. Essa era a professora Luciana. Ela ensinava música pra gente. Tocava piano como ninguém. Irene olhou para a foto e sentiu um arrepio. A mulher da imagem era exatamente como aparecera na sala naquela noite. Apenas o vestido, agora era azul, limpo, intacto. Ela tá sorrindo. Irene murmurou emocionada. Sempre sorria. Diziam que acreditava que a música era a ponte entre os mundos. Davi chegou à porta curioso, olhou a foto e instintivamente sorriu também. É ela, mamãe. Mas agora o vestido tá certo. A velha senhora começou a chorar em silêncio. Irene a abraçou. Pela primeira vez desde o incêndio de décadas atrás, alguém falava de Luciana com ternura, sem medo. Naquela noite, Irene deixou a foto sobre a estante e acendeu uma vela ao lado. O reflexo da chama projetou no vidro da moldura um movimento suave, como se o sorriso da professora tremesse vivo. Os meses passaram. Davi voltou à escola e a vida retomou seu ritmo, mas algo nele havia mudado. Era mais calmo, mais observador. Falava menos, ouvia mais. Às vezes, enquanto desenhava, fazia traços que lembravam partituras. Quando Irene perguntava o que era, ele respondia: é uma música nova. Ela me ensinou. O menino já não mencionava a moça do vestido queimado, apenas falava a professora boa. E sempre que terminava de desenhar, assobiava uma melodia simples, doce, que ninguém na cidade conhecia. Certo domingo, na missa, o coral começou a ensaiar uma nova canção. As primeiras notas ecoaram e Irene congelou. Era a mesma valsa, o mesmo ritmo, o mesmo compasso. O padre explicou que um músico anônimo deixara a partitura na porta da igreja, assinada apenas com as iniciais LP. Irene sorriu discretamente, lágrimas silenciosas escorrendo. Davi, sentado ao seu lado, olhou para o alto do altar e sorriu também, como se visse alguém acenando. Naquela noite, quando voltaram para casa, o relógio marcou 21:16 e o vento soprou. A chama da vela na janela inclinou-se levemente, depois se firmou. Irene fechou os olhos
e sentiu uma presença suave. Nem fria nem quente, apenas humana. Antônio, parado na varanda, observava o filho brincar com uma lanterna de papel. O menino a pendurava no mesmo gancho onde, no ano anterior, o fogo apagara a chama. "Cuidado, Davi", disse ele, num tom mais brando do que o habitual. "Não chega muito perto." O menino olhou para ele, rindo. "Pode deixar, pai. Agora o fogo é amigo." Antônio olhou para o céu, respirou fundo e, pela primeira vez, acendeu uma vela ao lado da do filho. Ficaram os três ali em silêncio, observando o brilho tremular. O vento passou leve, trazendo o som distante de uma nota única, isolada, que desapareceu tão rápido quanto veio. A cidade voltou a dormir cedo. Mas naquela casa, em Monte Azul, o tempo tinha aprendido outro ritmo. O relógio marcava as horas sem falhas, e a cada noite, às 21h16, a chama na janela tremulava. Não de medo, mas de saudade. Irene às vezes sentava-se à mesa, olhando para o caderno queimado que guardara em uma caixa de madeira. Mesmo reduzido a cinza, ele ainda exalava um perfume leve de papel antigo e lavanda. E ao fundo, o tic-tac do relógio parecia compor uma nova melodia. O som do tempo que finalmente se reconciliara com o passado. O tempo passou em Monte Azul como passa o vento pelas folhas secas, sem pressa, mas deixando marcas. O caso do menino que falava com a professora morta virou lembrança distante, uma história contada de forma diferente por cada morador. Uns diziam que era milagre, outros que fora apenas histeria coletiva. Com o tempo, ninguém sabia ao certo o que era verdade e o que a memória transformara em lenda. Mas dentro da casa dos Vasconcelos, o mistério nunca foi apenas história. Era presença. Era rotina. Era silêncio. 3 anos haviam se passado. Davi agora tinha 8. Continuava o mesmo menino sereno, de olhar maduro e fala calma. Mas havia nele um brilho discreto de quem já vira demais. Gostava de passar as tardes desenhando ou mexendo em pequenos objetos antigos. Rádios quebrados, pedaços de relógio, teclas soltas de piano que o pai encontrara um dia na feira de usados. Ele as guardava numa caixinha de madeira, como se fossem amuletos. Às vezes colocava uma das teclas na janela ao lado da vela e dizia, para ela lembrar que ainda tem música aqui. Irene, sempre observadora, sorria e deixava. Desde aquela noite, nunca mais tentou entender o que havia acontecido. Havia aprendido que certos mistérios não pedem explicação, pedem silêncio. O relógio da sala, restaurado por Antônio, funcionava perfeitamente, mas em toda a véspera de Halloween, sem exceção, ele parava por um segundo às 21h16. Um pequeno clique, um respiro no tempo, e depois continuava. Irene ouvia aquele som como quem reconhece um amigo antigo. A cada outono, as folhas secas se acumulavam na calçada e o vento voltava a cantar entre as árvores. Monte Azul parecia sempre lembrar-se daquele episódio, mesmo que ninguém o mencionasse. O prédio da antiga escola, em ruínas, fora finalmente restaurado pela prefeitura e transformado em um centro cultural. Na reinauguração, a cidade inteira se reuniu. No palco, um piano novo reluzia. O maestro, um homem grisalho e elegante, apresentou-se. Esta noite abriremos o concerto com uma peça anônima, encontrada nas ruínas da escola, disse ele com solenidade. Uma valsa chamada Esperança. Irene, sentada na plateia com Davi ao lado, sentiu o coração parar por um instante. O menino tranquilo segurou a mão da mãe. O som do piano preencheu o salão. A mesma melodia que um dia atravessara as paredes de sua casa. Mas agora ela vinha limpa, livre, sem dor. Quando a última nota soou, o público permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se não quisesse quebrar o encanto. Então veio o aplauso. Irene não conseguiu bater palmas. Apenas chorou. Davi olhava fixamente para o palco, e seus olhos pareciam refletir algo que ninguém mais via. Talvez uma mulher sorrindo no meio da luz, com um vestido azul que cintilava sob o som do piano. Naquela noite, o vento voltou a soprar em Monte Azul. Não era frio nem quente, era apenas o vento, aquele mesmo que visitava a casa dos Vasconcelos todos os anos à mesma hora. De volta para casa, Irene deixou a janela aberta. Davi já dormia. O relógio marcava 21h15. O ponteiro avançou devagar, e quando atingiu o minuto seguinte, uma brisa atravessou a sala. A vela acesa tremulou, e pela primeira vez em muito tempo, Irene ouviu algo diferente.
Não a valsa, não o piano, mas o som de uma risada leve. Como de criança, ela sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem. "Boa noite, Luciana", murmurou. "Obrigada por ter encontrado meu menino." O vento respondeu suave, balançando as cortinas como quem acena. Irene sentou-se à mesa, o olhar perdido na chama. O silêncio da casa era tão pleno que se podia ouvir o próprio coração batendo. E, por um instante, ela teve a nítida impressão de ver no reflexo da janela 3 figuras. Ela, Davi, e atrás deles, a mulher do vestido azul, sorrindo em paz. A chama se inclinou, brilhou e depois se firmou. O relógio marcou 21h17 e o ponteiro seguiu adiante, como se o tempo, enfim, tivesse perdoado o passado. No dia seguinte, a cidade amanheceu coberta de sol. O centro cultural abriu suas portas e as crianças da nova geração começaram a ter aulas de música. No corredor principal, uma placa recém-afixada trazia o nome: Escola de Música Professora Luciana Prado. Abaixo, em letras pequenas: para que nunca se esqueçam da música. Irene e Davi visitaram o local uma semana depois. No salão principal, o mesmo piano da reinauguração estava coberto de flores brancas. Davi se aproximou, passou a mão sobre as teclas e sorriu. "Tá vendo, mamãe? Agora ela mora aqui." Irene assentiu sem palavras. Na saída, o vento soprou mais uma vez, erguendo as folhas pelo corredor. Uma única nota escapou do piano, clara e pura, ecoando até o pátio. Davi olhou para trás e disse com voz tranquila: "Ela sempre vai voltar quando alguém tocar." E foi só isso. Naquela noite, de volta em casa, Irene acendeu a vela na janela como fazia todos os anos. O ar estava quente e o cheiro de lavanda enchia o quarto. Davi dormia sereno, abraçado à caixinha onde guardava as teclas antigas. O relógio da sala, silencioso, marcou 21h16. E pela última vez, o vento passou, leve, perfumado, quase humano. A chama oscilou, fez um pequeno arco de luz e apagou-se sozinha. O vidro da janela refletiu apenas a noite e o rosto de Irene sorrindo em paz. Na quietude que seguiu, Monte Azul pareceu inteira suspirar, e no fundo do silêncio, muito longe, alguém tocava piano outra vez. Uma valsa suave, uma valsa sem fim.